Bom dia, graça e paz. Quero contribuir hoje para o teu dia com uma palavra. E aí me conte, se está tristinha hoje? Como é que está o teu coração? Está em paz? Se sim, amém. Se não, vai ficar agora em nome de Jesus. Minhas amadas, o Senhor hoje manifestou, sabe, meu coração, veio trazendo uma revelação de uma palavra lá no livro de Gênesis 37, que nos conta um pouco da história de José, tá? A Bíblia nos conta que José, ele contou o seu sonho para os seus irmãos, né? Seus irmãos, por vez, ficaram com inveja, ficaram com raiva de José e jogou José dentro de um poço, né? Queriam matar José. Porém, um dos seus irmãos achou que isso não era prudente a fazer, não era algo que se deveria fazer, né, com o próprio irmão, derramar o sangue de seu sangue. E tiveram a ideia de vender José. Exatamente. José foi jogado lá dentro de um poço. Em seguida passava uns mercadores e aí eles venderam o seu irmão para ser escravo. Você imagine só, muitas das vezes nós somos lançadas dentro de um poço, dentro de um abismo, que nós achamos que vamos morrer ali. Talvez essa tenha sido a primeira impressão de José, quando lançaram ele dentro do poço. Não via nada, não via nenhuma expectativa, ou talvez até achava que era brincadeira de mau gosto dos irmãos. Pois é, porque era sangue do teu sangue, era irmãos. Pois como? Você traído por irmãos? Nada, isso aí passa de uma brincadeira dos meus irmãos para me assustar. Mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia nos conta que os irmãos de José, vendo os mercadores passar, pegaram ele e venderam para o mercador. Pensando eles que iam, né, se livrar de José, se livrar dos teus sonhos. Então, vender os seus irmãos. Você também já parou para pensar que quando você está lá debaixo, lá dentro daquele poço, naquele buraco, que alguém chega e lhe dar a mão e você talvez ache que, ufa, vou sair. Mas quando você pega aquela mão, você vê, você percebe que era tudo enganação, que era tudo uma mentira e que eles queriam mesmo era que você se fosse, mas ele não podia tirar a sua vida. Eles não podiam, porque tem sangue precioso aí que corre nas tuas veias. Então, eles não podem acabar com a tua vida. Eles não têm essa autoridade, minha irmã. Então, pois bem, assim foi José. Eles levaram José, venderam José, achando que ia acabar com a história de José. Quero ver esse sonhador. Eu quero ver se eu vou me encurvar agora para um escravo. Pois bem, foi o que aconteceu. José, ele foi levado como escravo. Saiu de um poço. Talvez ele até saiu feliz, achando que era brincadeira. Mas não. Porque, infelizmente, nós somos traídos e somos apunhalados por pessoas próximas de nós, pessoas que nós amamos, sabe? Sangue, né? DNA. E a gente acha que não vai ocorrer isso, mas infelizmente acontece, minha irmã. Porque tem muita gente que não quer ouvir os seus sonhos. Afinal de contas, ele não é qualquer sonho. É um sonho que vem gerado dos céus para a tua vida, minha irmã. Talvez você pense, não, mas é muito grande, o que é que está acontecendo? E o que é que vai acontecer? Nossa, que sonho grande, eu acho que é absurdo, eu acho que é algo da minha cabeça. Não é. Eu creio que Deus ele tem liberado algo para a tua vida e por isso que ele veio me trazer, me usar nesta manhã, trazendo essa revelação, esta palavra. Eu não sei em qual circunstância, em qual momento você está aí agora. Eu não sei se foi lançada no poço, não sei se já lhe deram a mão para você sair, não sei se você está a caminho sendo massacrado como escravo, não sei tão pouco se você já chegou na casa,
né, de Potifar, ou se seu nome já foi falo lá para o faraó. Pois bem, a palavra do Senhor nos conta toda essa trajetória de José, mas também nos conta, né? Aqui vem trazendo uma revelação que os irmãos dele achavam que acabou, né? Mentiram, levaram sua túnica preciosa que seu pai tinha dado para ele, sanguentadas, né, com o sangue de um animal, para enganar o seu pai. Não, minha irmã, não, o seu Pai Celestial, ele não é enganado. Ele está cuidando de todo esse seu processo. Porque o inimigo, ele acha que está te derrubando, que ele vai poder matar você, que ele vai tirar a tua vida, que ele vai roubar os teus sonhos, te lançando dentro de um poço, te lançando como escravo, te humilhando, falando mentiras, levantando falso testemunho contra a tua vida. Mas veja bem, o Senhor, ele quer te falar, assim como ele falou para a minha vida, para mim hoje, para a minha pessoa, que o Senhor, ele está te guardando. E tudo isso faz parte, sim, de um processo. Mas que esse processo não é para destruição, como eles estão pensando, mas para que você venha chegar naquele lugar que Deus ele tem para você. Porque se José ele permanecesse ali, provavelmente não seria um ambiente propício para que ele chegasse como governador naquele tempo. Então, a palavra do Senhor também ela nos diz, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pois bem, te faço uma pergunta: você ama a Deus? Porque se você ama a Deus, você está baseado aqui, você está, né, dentro desta palavra. E esta palavra está vindo como confirmação para a tua vida, minha irmã, nesta manhã. Não temas, não tenha medo. É sim doloroso, né, você passar por um momento de, né, de traição, de humilhação, sabe? Machuca muito, mas faz parte do processo, porque para você chegar lá na casa de Faraó, passar por todo aquele processo e parar na prisão ainda, para chegar até lá no palácio, não é fácil. Não é fácil. Você imagine quantas sequências José ele passou sendo jogado. Primeiro ele era zombado, né? Os irmãos não gostavam dele, zombavam de José. E José depois foi parar no poço, depois foi vendido como escravo, chegou lá na casa de Potifar, foi trabalhar, deu sempre o seu melhor, sempre foi obediente à palavra do Senhor, porque mesmo você sendo tá escrava naquele lugar, você tem que ser obediente à palavra do Senhor. Você tem que dar o testemunho que o Senhor nos ensina aqui na palavra dele. Tem que respeitar aquele ambiente, tem que ser uma pessoa de fato de Deus. E José, ele foi assim. José, ele era um homem de Deus, ele conhecia, ele sabia que existia esse Deus todo-poderoso, que fazia todas as coisas. E em momento algum, José, ele murmurou. Ele passou por todo esse processo e foi chegar como governador. E, por fim, seus irmãos foram para lá, no Egito, porque passou um tempo que veio uma escassez, veio uma fome terrível. E que foi daí justamente nesse período que Deus ele pegou e levantou José. E no momento que José ele estava preso, que ele estava na prisão, que ele foi lançado, mentira na vida de José pela esposa de Potifar, dizendo que ele tinha atentado contra a vida dela. Ele foi levado para a prisão. E lá, José desvendou os sonhos de dois servos do rei que estavam presos também, que foram levados presos. E então, essa situação veio chegar até os ouvidos do rei. E aí ele viu que
José, ele podia decifrar sonhos, que Deus usava José, para decifrar sonhos. E então pegou e levou José para lá. José deu todas as coordenadas, vai ser 7 anos de fome, mas também vai ser 7 anos de fartura, e a gente e aí ele levou José e colocou ele como governador. E José, como sempre fazendo um papel, né, de homem de Deus, de temente da palavra, sabe? José temente a Deus. José, ele fez tudo que ele, né, que queimava no coração dele, com o conhecimento que ele tinha. E aí José, ele foi governador no Egito. Pois bem, passasse esse tempo, os irmãos chegou onde? No Egito. E o que aconteceu? Tiveram que se curvar a quem? A José. Aqueles que acham que está te matando, que estão roubando teus sonhos, eles vão enxergar que Deus existe na tua vida e que Deus está agindo de uma forma extraordinária, porque Ele tem a forma dele de agir. Então não se engane, não se entristeça. Deus, ele está cuidando sim dos teus sonhos, Deus está cuidando sim da tua vida. Não sei, repito, não sei qual processo você está, em qual fase você está, mas que fique claro, você vai chegar lá e vai ser reconhecida pela mulher de fé que você é, pela serva de Deus que você é. Então, minha irmã, que nesta manhã você seja cheia da presença do Senhor e da certeza que Ele está cuidando com todo o seu amor, porque Ele tem um plano perfeito para a tua vida. Ele tem um plano perfeito para nossas vidas. Então, nesta manhã, receba essa palavra e olhe para cima. Se por um acaso você estiver no poço, olhe para cima e diga: existe uma luz, existe uma promessa e existe um Deus que cumpre todas as promessas, um Deus que é fiel para cumprir tudo aquilo que ele promete. Ele não é homem para que minta. Poderoso Deus, Pai querido Senhor Jesus, Pai, nesta manhã poderosa, Senhor, o teu Espírito Santo passa trazendo uma revelação aos nossos corações. Passa trazendo visão espiritual para esta manhã, para a minha vida e para a vida dessa irmã que está ouvindo, Pai. Meu Deus, esta palavra neste dia, Senhor Jesus, que em nome do Senhor Jesus, meu Deus, a tua palavra diz que é o teu Espírito Santo, Pai, que convence, é o Senhor que convence. Então, Pai, que o Senhor venha trazer o convencimento, Senhor, dos seus planos, dos teus sonhos para a vida individual de cada uma de nós, Senhor. E que ela veja, Senhor Jesus, e que também ela libere, Pai, um perdão para a vida, meu Deus, desses irmãos que, meu Deus, apunhalaram ela pelas costas, Senhor. Essas pessoas, Senhor, não sei quem foi, se foi marido, se foi irmão, se foi pai, se foi uma amizade, Senhor Jesus, que ela considerava, Senhor, uma amizade, Senhor Jesus dos céus. Pai, eu não sei, meu Deus, de onde veio, Senhor Jesus, a decepção, mas o Senhor sabe, e o Senhor venha trabalhando nesta manhã no coração dessa irmã, para que ela libere e desejar o perdão e que ela reconheça que os teus sonhos, Senhor Jesus, não são, Pai, sonhos aleatórios, são sonhos que vêm baseados com promessas, sonhos que vêm, Senhor, com realização de um propósito na vida de cada uma de nós. E que ela venha, sim, em nome do Senhor Jesus, viver todas as suas promessas para a vida dela, em nome do Senhor Jesus. E que as pessoas reconheçam, Senhor Jesus, o cuidado do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o teu santo nome, Pai.